Olá pessoal, boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de Direito Digital para nós conversarmos mais um pouquinho sobre esse tema que é tão interessante, que é tão novo, que é tão recorrente e que está fazendo parte das nossas vidas cada vez mais. Vamos falar um pouquinho de Direito Digital? Hoje nós vamos falar sobre conceitos gerais, sobre fundamentos, sobre questões básicas do direito digital. Então nós vamos começar, com um conceito, né? Eu percebo que muitas vezes quando eu estou falando de direito digital, as pessoas ficam olhando assim, meio com uma cara de interrogação, uma cara de paisagem, acho que elas pensam, do que será que ela está falando, né? E há uma confusão entre os conceitos, então eu quero falar um pouquinho desses conceitos. Também há uma tendência de relacionar o direito digital muito com crimes digitais. Então, na cabeça de muitas pessoas, o direito digital se resume aos crimes digitais, e isso não é verdade. Acontece que o tema dos crimes digitais é uma coisa muito recorrente. Muitas pessoas às vezes até foram afetadas por isso, né? Tiveram uma transferência do internet banking indevida na conta, ou então alguém entrou lá, hackeou o WhatsApp da pessoa e conseguiu levantar senhas, pedir valores. Então muita gente relaciona direito digital com crimes digitais. Tá? E não é verdade, o direito digital é muito mais abrangente que isso. Eu já disse a vocês que tem direito digital em todas as áreas do direito, todas elas foram invadidas pelo direito digital por um motivo muito simples. Tudo agora passa pela tecnologia, passa pelo ambiente digital. Passando pelo ambiente digital, já se transforma numa questão de direito digital. Então, o direito digital nunca foi tão abrangente como é agora. E é isso que nós precisamos entender. Na área civil, por exemplo, temos N questões de direito digital. Na área penal também temos muitas questões de direito digital. Mas temos direito digital em direito do trabalho também. Temos direito digital em sucessões também. Ou seja, as áreas foram, cada uma delas, recebendo um pouquinho desse conteúdo de direito digital. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero conceituar direito digital de uma maneira muito simples, de uma maneira muito clara, para que não haja dúvidas. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá para o nosso conceito. Direito digital simplificado, né? Um conceito simplificado, aqui não tem juridiquês, é para você entender e não ficar com dúvida, tá? É o conjunto de normas que regulam tudo o que acontece no ambiente digital e que tenha relevância jurídica. Ou seja, é tudo aquilo que regula os acontecimentos dentro do ambiente digital. Ah, mas o que é o ambiente digital? É o espaço de comunicação das pessoas onde elas estão conectadas e interagem. Esse é o ambiente digital. A internet, por exemplo, é um ambiente digital de comunicação, de troca de comunicação. Uma intranet, uma rede interna, também é um ambiente digital de troca de comunicação. Então, tudo aquilo que passa por esses ambientes digitais, todos os acontecimentos que passam por esses ambientes digitais e têm relevância jurídica, são matérias de direito digital. Você conseguiu entender? Então, um conjunto de normas que regula tudo o que acontece no ambiente digital e que tenha relevância jurídica. Porque imagina, no ambiente digital acontece um monte de coisa, não significa que a gente vai regular tudo o que está acontecendo ali. Precisa ter uma relevância jurídica. Ou seja, precisa atingir bens materiais ou imateriais das pessoas. Precisa atingir imagem, precisa atingir algum direito protegido para que tenha relevância jurídica. Então, se alguém veicula nas redes sociais uma foto sua sem autorização, direito de imagem, vocês sabem que no direito de imagem nós temos a imagem atributo, nós temos a imagem física, né? São duas coisas diferentes. A imagem física é que vocês estão vendo agora a minha imagem física. Vou tirar uma foto, vou retratar a imagem física. E nós temos também a imagem atributo, que é aquela concepção que a sociedade tem daquela pessoa, como aquela pessoa é vista pela sociedade. Então, se alguém tira uma foto sua e coloca numa rede social sem a sua autorização, já há uma violação ao direito de imagem aí.
Sabia disso? Muito cuidado, hein? Fez uma festa, fez um churrasco, aí todo mundo começou a beber, sempre tem aquela hora do churrasco, né? Do meio pro fim do churrasco, né? Que o negócio já começa a ficar animado. Aí tem piscina, isso e aquilo, o pessoal bebe um pouco a mais, começa a girar a camiseta na mão, sobe em cima da mesa, tal, tira uma foto, e a pessoa, sem te mostrar essa foto, vai lá e publica nas redes sociais. Além de haver uma veiculação indevida da imagem, porque a pessoa só pode veicular a sua imagem se você autorizar, isso pode até arranhar a sua imagem e atributo também, né? Pode ser alguma coisa que não represente exatamente aquilo que você quer mostrar para as pessoas, ainda mais numa rede social. Então, isso já é um desrespeito, e essa atitude, essa postagem é algo com relevância jurídica, porque está atingindo um direito de alguém. É lógico que as postagens em geral, se forem postagens sem nenhum problema, não tem relevância específica. Agora, aquela postagem que atinge o direito de alguém, essa sim tem relevância jurídica. Tá? Então, muita gente diz assim, mas o que é o direito digital? O que o direito digital trata? Esse objeto ele é muito amplo, porque na verdade ele protege todos os direitos que existem no mundo físico e que estão sendo veiculados agora através da internet. A imagem é um exemplo disso. Um ponto importante para dizer para vocês é que sempre que há um delito de direito digital, os efeitos, os resultados desse delito são potencializados. E é muito simples você entender isso. Uma coisa é a pessoa tirar uma foto sua e mostrar para todo mundo da classe, lá, durante a aula. Ou então mostrar para todo mundo da faculdade. Se a pessoa vai estar com a foto na mão, ela vai mostrando para uma e para outra. Ela vai alcançar um número X de pessoas. Se ela pegar essa foto e colocar na internet, o resultado disso, a veiculação disso, vai ser altamente potencializado. Quando isso acontece e aquela atitude gera uma atitude danosa, esse dano também é potencializado, tá? Então, se você for falar em indenização, por exemplo, se você for falar em penalidade, sofre muito mais a pessoa vítima de um crime ou de um desrespeito que tenha sido feito pelo meio digital do que de uma outra forma, né? Existem coisas que você coloca na rede e que você nunca mais consegue retirar. Nós vamos falar daqui a pouquinho do direito ao esquecimento. É algo muito difícil de se realizar no ambiente digital. Por quê? Porque alguém já baixou, o outro já salvou, alguém tem um arquivo. A gente costuma dizer caiu na rede, é peixe. É muito difícil e vou colocar aqui que é praticamente impossível você apagar as marcas daquilo que é exposto na internet. Porque sempre em algum lugar, de alguma maneira, alguém vai ter. Um exemplo simples disso, Daniela Sicarelli. Vocês se lembram que há um tempo atrás, esse caso até já é um pouco antigo, houve uma filmagem dela numa praia com o namorado, etc. E esse vídeo vazou na internet. Ela entrou com uma ação defendendo que eles estavam num ambiente público, né? Estava no ambiente privado, estava dentro de uma lancha, embora fosse uma praia, ela estava lá dentro e que ela tinha o direito à privacidade, que aquilo não podia ser divulgado, que a pessoa que fez propositalmente, não do local, mas dela para atingi-la diretamente, e ela promoveu essa ação e ganhou, né? E nessa ação, os sites, inclusive os provedores, deveriam retirar aquele conteúdo da internet. E isso de fato aconteceu, ela listou lá uma série de sites que estavam veiculando isso, esses sites retiraram, só que o que acontecia? Toda hora aparecia um outro site colocando a mesma coisa. Aí ela entrava novamente. Aí aparecia um outro colocando a mesma coisa. Mesmo porque as leis que nós temos não são adequadas ao ambiente digital ainda. Nós temos um conjunto legislativo muito pequeno ainda para o ambiente digital. Então, eu não posso impedir, estava impedido que aquele vídeo fosse veiculado naqueles canais e, se fosse veiculado, ela receberia a indenização. Agora, outros canais começavam a veicular e isso gerou um ciclo sem fim, porque não conseguia tirar, não conseguia sair dali, e aquele conteúdo, se você colocar hoje lá na rede Daniela Sicarelli, certamente em algum lugar, em algum site você vai encontrar isso. Então é muito difícil
você dimensionar os danos daquilo que cai na internet. É muito difícil você tirar uma informação e impedir que ela seja divulgada depois. Isso tudo são as características do direito digital, é a maneira que o direito digital se apresenta e também as suas consequências. Então, a primeira distinção que a gente faz aqui é, primeiro, o conceito de direito digital, que é aquele conjunto de normas que regula tudo o que acontece no ambiente digital, que tenha relevância jurídica. Segundo, o que é ambiente digital, que é esse espaço virtual composto por pessoas conectadas que desejam interagir através de vários tipos de relação, sejam elas econômicas, sejam elas de amizade, seja o tipo de relação que for. Então, esse meio que permite essa interação entre as pessoas é exatamente o que nós chamamos de ambiente digital. E quais são as características desse direito digital que a gente fala tanto, né? Estamos falando já várias semanas sobre direito digital. Aliás, a gente fez uma live na segunda-feira que foi muito legal e eu recebi muitas mensagens sobre os casos que foram citados na live. E aí me veio a ideia de fazer algumas lives só de casos práticos. E aí eu conversei com o Dr. José Milagre e a gente vai preparar alguma coisa assim para vocês. Um encontro para casos práticos. Então eu trago um caso prático do meu escritório e ele traz um do escritório dele por encontro. E aí a gente mostra a decisão do juiz, a gente lê para vocês quais são os principais tópicos, quais foram os fundamentos, quais foram as teses que nós utilizamos, qual foi o resultado, se foi positivo, se foi negativo. Inclusive ele deu o exemplo de um que a princípio foi negativo e depois a legislação veio indicando exatamente aquilo que ele tinha pedido. Então a gente está preparando para vocês umas coisas bem bacanas assim e bem práticas, né? Que eu pensei, acho que as pessoas têm muita curiosidade de saber como que o processo, como que acontece esse processo na prática e como os juízes se posicionam. Nós citamos também a dificuldade de muitos juízes que não têm conhecimento técnico e que às vezes por falta desse conhecimento acabam dando decisões equivocadas, né? Hoje isso acontece menos do que antes, mas ainda acontece, é muito nítido quando isso acontece. Você começa a ler a decisão e já fala, opa, esse juiz aqui não tem conhecimento de tecnologia, não sabe como é que o procedimento acontece, porque ele está pensando de uma maneira e na verdade é outra que está acontecendo. Então, esses são problemas que nós temos no caminho. E ler com vocês mesmos, né? As sentenças, o que foi levado em consideração, se o resultado era aquele que a gente esperava ou se houve alguma mudança no meio do caminho. E aí discutir esses casos com vocês eu acho que vai ser bem legal. Em breve a gente vai anunciar aí e trazer para vocês, tá bom? E quais são as características desse direito digital? Primeira coisa, celeridade, porque todos os acontecimentos dentro do direito digital são muito rápidos. Por que eles são muito rápidos? Você precisa tomar providências muito rápidas, porque tudo aquilo que está na internet, como eu disse, tem uma abrangência gigantesca. Tendo uma abrangência gigantesca, quanto mais você demora, maior o prejuízo. Então, tudo que acontece no direito digital, você precisa tomar providências muito rápidas. Tá vendo? Acabei de falar dele, ele já apareceu. Ô José, eu tô falando pro pessoal que a gente vai fazer uns encontros só de casos práticos. Eu vou trazer um caso do meu escritório e você um do seu. E aí a gente vai comentar as sentenças com o pessoal. Já combinei com eles e eu nem tinha fechado com você ainda, mas eu tenho certeza que você vai topar. já tô intimando assim que não tem jeito dele falar, né? Que não dá, mas eu tenho certeza que ele vai gostar também. Então, todas as atitudes que a gente precisa tomar quando acontece um problema digital precisam ser muito rápidas, precisam ser muito dinâmicas. Ah lá, já tem uma aceitação aí pública. Faremos, muito bom. Então, por exemplo, chegou uma pessoa no teu escritório e disse, olha, veicular uma foto minha indevidamente não era para veicular de maneira alguma, tá me causando um dano gigantesco à imagem e tá lá, onde é que tá essa foto? Ah, tá no Instagram, tá no Facebook. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é preservar essa prova, preciso fazer uma ata notarial, mas preciso fazer agora. Por quê? Que amanhã ou depois esse conteúdo pode não estar mais lá veiculado. Então, preciso preservar a minha prova da melhor maneira possível.
preciso correr, fazer uma ata notarial, deixar tudo bonitinho. Então, questões de direito digital, esse é um exemplo só, né? Imagina se for uma invasão, então. Existem casos de invasão que fica todo mundo trabalhando o tempo todo, porque enquanto aquele servidor está lá parado, a empresa está perdendo por hora milhões, dependendo da situação. Eu vi agora há pouco aqui também o Maurício, que estava na live, ele trabalha com TI, e já participou de algumas situações de sequestro de dados que foram assim muito, muito sérios para a empresa, porque se ela ficasse com aqueles dados retidos, o prejuízo era constante e era avaliado em horas, né? Ó, tantas horas que a gente ficar, o prejuízo vai ser tanto, se ficar mais uma, duas, vai ser tanto. Então aí sempre tem uma equipe muito grande trabalhando e isso precisa ser muito rápido. Tá? Então é normal, às vezes você sai, bom, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Você chega no escritório, aparece uma bomba, muda completamente o seu dia inteiro e você sai correndo e vai atender aquilo para que seja preservadas as provas e para que o seu cliente tenha o direito dele garantido. Então, celeridade, dinamismo, isso é uma tônica do direito digital, tá? A outra coisa que acontece muito é o uso da analogia. O que é a analogia? Ainda na live de segunda nós falamos isso. Quando nós começamos a atuar com direito digital, não tinha marco civil na internet, não tinha lei Carolina Dickmann, não tinha nada disso. Olha lá o Mal tá falando, sempre um terror esse cenário. O pessoal de TI sofre também, né? Porque geralmente o pessoal de direito digital trabalha junto com o pessoal de TI. E aí, num caso desses, de bloqueio de servidor, de sequestro de dados, é pânico para todo lado. O pessoal vira à noite, trabalha virado, até conseguir reverter a situação. É legal depois que reverte, né? Mas na hora é complicado. Mas é bom que depois dá certo, né? A gente resolve e dá certo. Mas na hora todo mundo passa um apuro. Muito bem. Então, falei pra vocês, quando a gente começou a atuar com isso há 15 anos atrás, não tinha essas legislações. Como é que a gente trabalhava com direito digital? Geralmente por analogia das legislações internas e também observando muito a questão internacional. Então a gente usava muito como referência questões que estavam acontecendo lá fora, legislações que já existiam lá fora, né? Uma das primeiras legislações, por exemplo, sobre a privacidade foi a Diretiva 95 da União Europeia. Então a gente usava muito a legislação estrangeira para justificar a aplicação de algumas teses aqui no direito interno. E fazia analogia com a própria legislação nacional para fazer essas comparações e conseguir traçar ali um caminho. E hoje, embora nós já tenhamos legislações específicas, como o Marco Civil e algumas leis esparsas, a lei ainda não tutela todas as situações. É muito longe disso, aliás. Nós precisamos muito ainda de leis para tutelar situações. Então, nós ainda usamos a analogia. A analogia é a comparação. Quando você compara, olha, se isso aqui no ambiente físico é um crime, então no ambiente digital também o meio é diferente, mas o tipo é o mesmo. No penal a gente ainda tem mais dificuldade, porque a analogia não pode ser usada no penal em malam partem, para prejudicar o réu. Né? No cível eu consigo fazer um uso um pouco mais abrangente da analogia, ainda que seja para prejudicar. No penal isso é extremamente restrito, eu preciso ter o tipo perfeitamente aplicado, porque senão eu não consigo fazer a tipificação. Então nós temos toda essa dificuldade ainda no direito penal, então é muito utilizado sim a analogia, a legislação estrangeira, para fazer uma base doutrinária de defesa das nossas teses. Que mais? Solução por arbitragem é algo que acontece muito também. Eu falei para vocês da questão de conciliação, falei das negociações. Isso é muito exigido no direito digital, principalmente na área civil. Por que na área civil? Porque geralmente, quando eu estou tratando de direito digital na área civil, eu estou tratando de empresa. E empresa, gente, tempo é dinheiro. Eu não posso, muitas vezes, esperar decisões judiciais. Eu costumo dizer que no cível empresarial a gente tem um time. Que se você conseguir uma decisão naquele tempo, eu já tive situações de eu entrar com uma liminar hoje às 12 horas e sair a liminar amanhã às 13 horas. Só que isso é a exceção. E quem trabalha com isso sabe.
Não é o tempo todo que a gente consegue isso. Se você tem um juiz um pouco mais afeito à situação, que entende mais os riscos que estão acontecendo e que não tem medo de colocar, você consegue. Se você não tem, e isso é a maioria, esse tempo fica prejudicado. Então é assim, eu sempre falo para os meus clientes, vamos agir com tudo. Se no time que a gente tem, a gente conseguir uma decisão, ótimo. Se não conseguir, nós precisamos procurar outros caminhos. E seriam exatamente caminhos de conciliação, de negociação, alguma coisa diferente para tentar resolver o problema. Então, as empresas sabem muito bem disso. Muitas vezes uma empresa acaba fazendo um acordo que nem era exatamente aquilo que ela queria, mas para evitar prejuízos maiores. Aí você diz assim, mas essa empresa não ganhou muito nesse acordo. Pode não ter ganhado muito naquele acordo, mas o prejuízo que ela evitou, se aquela situação continuasse, vale a pena muitas vezes fazer aquele acordo. Então isso tem que ser avaliado. Por isso que eu digo que quem trabalha com direito digital na área empresarial precisa ter essa visão bem abrangente do todo. Porque às vezes não é aquele item específico que é o determinante, mas é o conjunto que está sendo prejudicado com aquela situação. Então isso precisa ficar bem claro, tá? E quais são geralmente os direitos envolvidos em demandas de direito digital, né? E que nós trabalhamos no dia a dia? Questões relacionadas à liberdade de expressão e manifestação de pensamento são muito corriqueiras, porque a internet, por conceito, é uma rede de livre manifestação de pensamento. Então, que não pode haver censura. Está em alta esse assunto, né? Porque tem gente que está sendo bloqueado no Facebook, bloqueado no Instagram, e aí fica todo mundo bravo porque falou alguma coisa e eles entenderam que aquilo não era adequado, porque feria as normas de funcionamento, e aí bloqueiam a pessoa ou impedem que ela faça novas manifestações por alguns dias, né? Esses dias eu cheguei em casa, meu pai disse, o Facebook me bloqueou. Eu falei, o que você estava me contando? Que ele fez umas colocações lá e eles entenderam que, a respeito do que ele pensava sobre determinada coisa, e eles entenderam que aquilo não era bacana e bloqueou. E aí ele falou, vem aqui ver, eles não podiam ter me bloqueado, eu não fiz nada errado, né? Falei, até meu pai já tá sendo aqui. Eu tava vendo lá o motivo. Na verdade, os motivos não têm os termos de uso, mas muitas vezes não fica tão claro assim o motivo, né? Uma análise subjetiva. Então, tá havendo muitas reclamações de muitas pessoas que esses bloqueios são indevidos e que seria uma censura. E aí levanta-se algumas questões também políticas, nós não vamos entrar no caso, mas a gente tem recebido muita reclamação nesse sentido. O comércio eletrônico é uma tônica do direito digital o tempo inteiro. O tempo inteiro existem problemas com relação ao comércio eletrônico, tá? Tanto de contrato quanto de respeito de normas de consumidor, também é um tema muito característico do direito digital. Direito à imagem, né, gente? Nossa, direito à imagem, tem um monte de situações aí famosas. A própria lei Carolina Dickmann é uma lei que surgiu por conta de um desrespeito ao direito à imagem da atriz, né? E aí umas fotos foram veiculadas, tal, ela não queria que fosse, e aí deu origem a essa legislação que fala inclusive também de invasão de dispositivos e assim por diante. Direito à privacidade, esse aqui é bem interessante, né? O nível de exposição hoje nas redes sociais, ele é muito alto, principalmente no Brasil. Os brasileiros, eles gostam muito de se expor. Se você for verificar em outros países, como por exemplo a Europa, as pessoas não se expõem tanto quanto os brasileiros. Em alguns países, a exposição é mínima. Tem alguns programas lá que nem fazem muito sucesso porque as pessoas não gostam de exposição. Aqui a gente já sabe como é, né? O pessoal quer mostrar, quanto mais mostrar, melhor. Então, a questão da privacidade aqui é bem problemática, porque as pessoas acham que elas podem expor tudo e expondo não só a sua própria vida, como outras pessoas. A privacidade, além de ser um direito de cada um tem o direito de determinar o que vai chegar ao conhecimento do outro a respeito da sua pessoa.
e ainda tem o direito que os outros não divulguem informações a seu respeito, ainda que saibam. Então ela vai muito além, né, do que nós imaginamos. Então, se você contou alguma coisa para o seu melhor amigo, você tem o direito de que ele não conte para ninguém. Só que aí o que acontece? Você conta para o seu melhor amigo, ele conta para o melhor amigo dele, que também tem um melhor amigo, e assim vai. E aí a gente acaba tendo uma exposição indevida, tá? O direito à privacidade também tem o direito à intimidade e ao segredo. E todos eles são protegidos, inclusive contra ataques de verdade. Ou seja, não importa se o que você está falando é verdade ou não, você não pode falar. Tem uma perguntinha aqui, está tendo muita fraude em anúncios nas redes sociais e as empresas não querem se responsabilizar por danos morais e materiais. Johnny, só me explica se quando você fala em fraude, você está se referindo à publicidade enganosa ou fraude no sentido daquele anúncio não ter sido feito pela empresa, alguém ter usado o nome da empresa e na verdade é uma fraude. Só me explica isso para eu entender a tua pergunta. Se está relacionado à publicidade ou se o site era falso e era uma fraude e havia um anúncio, tá? Muito bem. Falamos da privacidade e aí junto com a privacidade nós também temos o direito do esquecimento. O direito do esquecimento dá para você fazer um livro sobre isso. Por que dá para fazer? Pede para a tia Meire pegar para mim, por favor. Por que dá para fazer um livro sobre o direito do esquecimento? Justamente pela dificuldade que eu falei para vocês de você segurar uma informação na internet. Existe o direito ao esquecimento? Sim, existe o direito ao esquecimento. Agora, como eu operacionalizo esse direito na rede, aí eu já tenho um problema muito maior, tá? Crimes contra o patrimônio de monte, né? Eu acho que esse exemplo que o Johnny deu era inclusive um crime contra o patrimônio que ele estava se referindo, muitos. Se a gente colocar aqui, se eu entrar numa sala com 100 pessoas e falar quem aqui já teve o WhatsApp clonado, quem aqui já recebeu uma mensagem de alguém tentando engenharia social dizendo que o número foi alterado e que precisa pagar uma conta e que está bloqueado o Pix, se pode pagar hoje que amanhã devolve. Metade da sala, pelo menos, vai levantar a mão. Aliás, teve uma onda disso em São Paulo, né? Hoje todo mundo sabe que é mentira, mas no começo muita gente depositou, né? E aí, consigo esse dinheiro? Geralmente é perdido, né? É bem complicada essa situação. Então, esses itens que eu coloquei aqui para vocês são as bases do direito digital, as suas características, a sua aplicação, a maneira que ele aparece na sociedade. E eu coloquei aqui também algumas atitudes do advogado de direito digital para finalizar essas noções básicas de direito digital que nós estamos falando hoje aqui. Primeiro, o advogado precisa estar muito atualizado, porque como eu disse para vocês, o tempo todo acontece uma coisa nova. Ele precisa ter uma base jurídica sólida, porque se ele vai atuar com analogia, se ele vai fazer comparações, ele precisa entender muito do direito pátrio e também do direito internacional para conseguir fazer essas relações, tá? Que são bem importantes para a gente. Outra coisa, ele precisa entender um pouco de tecnologia e de gestão de riscos para conseguir identificar possíveis problemas do cliente. E principalmente, ele precisa agir com agilidade, com dinamismo. Ele precisa ter uma decisão acertada e uma decisão rápida para que ele consiga de fato proteger o cliente. A prova aqui é muitíssimo importante, não só no direito digital, tá? Em qualquer área do direito. Se você tem o direito e não consegue fazer a prova, você não alcança o seu direito. Então eu sempre digo que o advogado ele deveria o tempo todo ter uma pergunta na cabeça: como eu vou fazer a prova? Primeiro, ele sempre tem que pensar que vai dar errado. Porque se ele pensar, olha, estou fazendo esse contrato, mas vai dar errado. Se der errado, ele estará preparado. Ele terá previsto aquilo que é necessário para proteger o seu cliente. Eu sempre digo isso, né? Sempre tem que prever o pior cenário. Ah, vou casar.
Você pensa, eu vou casar, mas certeza que vai dar errado. Então já deixa eu pensar no regime de bens, já deixa eu pensar como eu vou organizar essas coisas, porque quando der errado, tá tudo organizado. Ah, mas e se der certo? Se der certo é lucro. Mas se der errado, você tá protegido. Tô dando esse exemplo porque casamento é contrato, né? Vocês sabem disso. Então, veja só. Se você consegue prever o pior cenário, significa que você está preparado para ele. Você está protegendo o seu cliente nesse cenário. Juntamente com isso, você tem que sempre pensar: como eu vou fazer a prova quando der errado? Porque se eu tenho direito e não tenho a prova, eu não alcanço o direito. Então, a prova aqui é importantíssima. E você precisa agir rápido, porque no direito digital, se você não agir rápido, a prova se perde. Essas são as principais bases do direito digital. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês para os nossos próximos encontros. Nós sempre estaremos aqui às quartas-feiras às 19 horas, tá bom? Então, cada dia, cada semana, trazendo um pouquinho de um tema diferente. Trazendo um pouquinho de prática, um pouquinho de teoria e alguns casos para que vocês comecem a fazer as análises. Muito obrigado pela companhia de vocês e até quarta-feira que vem, às 19 horas. Boa noite!